seja muito bem-vindo a mais um episódio da minha série Eu Não Tenho Repertório. Cara, eu nem sei mais que episódio é esse, eu já gravei tanta coisa, às vezes eu fico gravando em sequência, eu nem sei mais qual é. É um novo episódio, isso é o mais importante. Nesse momento, se eu não me engano, eu já estou em Bauru. Olha só, esse vídeo foi gravado antes da viagem, mas eu acho que eu já estou em Bauru, então, oi! Estou em Bauru. E eu acho que a greve já acabou. Não sei. Será que votaram contra ou a favor? Vamos descobrir. Eu não sei, né? Você sabe e eu não. Cara, você tá se sentindo hoje meio pra baixo, meio triste? Alguém te magoou? Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Cara, hoje vai ser um dia que você vai surpreender positivamente nesse sentido, porque vamos falar um pouquinho sobre a vida e sobre como a vida ela é maravilhosa, né? Ou não. Lições sobre a vida. Vem comigo, você vai adorar. Não sei se você vai adorar, mas vem comigo, tá bom? O curioso caso de Benjamin Button e Forrest Gump. Imagina se você pudesse viver a sua vida ao contrário. Você começa velhinho, jogando bingo e votando no Bolsonaro, e quando você vê, você tá fazendo Six Seven e farmando aura. Pois é, essa é a vida de Benjamin Button, interpretado pelo Brad Pitt. Eu não vou falar Benjamin Button porque, né, é o Pitt, é o Brad Pitt. Eu não sabia que era ele até metade do filme, porque ele começa tão velhinho, tanta maquiagem, tanta coisa que eu não percebi que era ele. Só percebi que era ele mesmo quando eu tava, sei lá, ele já tinha 40 anos, 50 anos, aí eu comecei a perceber que era ele. A história é basicamente essa. Esse é o briefing. O briefing tem duas linhas. É um cara que tem a vida ao contrário. Ele nasceu com essa condição. Tem toda uma questão mística lá do porquê que ele tem isso, que não fica muito bem explicado, de propósito mesmo, não é pra ficar muito bem explicado. Mas ele tem essa condição, então ele nasce velho. A mãe dele pariu ele, uma criancinha bem feia, que quando cresceu já era idosa e foi rejuvenescendo com o tempo até se tornar uma criança. O curioso caso de Benjamin Button é um filme extremamente interessante. Ele, assim como Goodfellas, que eu já falei no meu primeiro vídeo, ele não tem os três atos. Pelo contrário, ele é um filme que é um conjunto de cenas misturadas uma atrás da outra. Você não tem um personagem que quer atingir um objetivo específico. Você acompanha a vida de um personagem que está literalmente lutando contra o próprio rejuvenescimento. Imagina, né? Você aí com pulga na cara, pagando botox, o cara cada ano fica mais jovem. Imagina, né? Mas o filme é basicamente isso. Assim, a história você vai acompanhar cada momento da vida do Brad Pitt como Benjamin Button, em que ele vai rejuvenescendo a cada ano. Então ele começa velhinho, corcunda, não consegue andar direito. Mas com o tempo ele vai ficando cada vez mais bonito, cada vez mais garanhão, assim. E depois ele vai ficando cada vez mais jovem, mais criança. Tem uma cena, eu não sei se eu vou conseguir achar ela pra vocês, mas quando ele tem tipo 15 anos, que do nada o Brad Pitt surge com uma franja de Justin Bieber, muito nada a ver. Eu acho que era as crianças de 2008, né? Os adolescentes de 2008, eles eram mais ou menos assim. O filme é de 2008, inclusive. É um filme, como eu falei, ele é um pouquinho entediante, se você não tá muito acostumado. Não é um filme que vai te entreter o tempo todo, porque são literalmente 3 horas de você acompanhando a vida de uma pessoa. Então não tem aquela coisa dos três atos de você torcer por um objetivo específico para que ele seja realizado. Não. É um conjunto de cenas que vão progredindo e você vai entendendo. Também existe um caso de amor muito grande do Brad Pitt com a Daisy, e eu esqueci o nome da atriz, me perdoa, mas o nome da personagem é Daisy, e eles ficam nessa coisa toda, porque a Daisy não tem a questão que ele tem. Então, quando o Brad Pitt é velho, a Daisy é criança, e quando o Brad Pitt é criança, a Daisy é velha. Então, é muito legal. É um filme, isso é uma coisa muito interessante sobre ele. Ele é um filme que ele promete muito e ele cumpre o que ele promete. Como assim? Ele é um filme que tenta ser reflexivo o tempo todo. Então, ele é cheio de frasezinha de efeito, ele é cheio de paisagem bonita, de gente encarando a paisagem, aquela coisa bem vídeo que a tua avó te manda, sabe? Um negócio bem reflexivo mesmo, bem nessa vibe. Só que ele entrega. Então, ele promete, mas ele entrega. O estranho seria se ele tivesse toda essa vibe reflexiva e fosse ruim, né? Não fosse flexível, mas ele é. Ele vai fazer você pensar um pouquinho. Fotografia. Esse filme é muito interessante na sua fotografia. Eu tava percebendo, eu tava reassistindo os vídeos do passado, né? Os outros vídeos que eu fiz. Eu sempre falava, fotografia é bonita, fotografia é bonita. Mas, chama, o que é uma fotografia bonita? Nesse caso, essa fotografia, ela é especificamente bonita. Por quê? Porque ela é muito simétrica. Muitas cenas, elas são muito focadas em simetria. Então, ela vai usar muito a regra dos terços, que é você alinhar as coisas nos dois terços da tela. Nesse caso, os meus ombros estão alinhados no terço mais ou menos, mas fotografias mais complexas alinham mais coisas em lugares diferentes. E tem muita coisa simétrica mesmo, assim, de que um lado é igual ao outro. Isso é muito legal, porque esteticamente é muito bonito. É um trabalho feito em cima da fotografia, em cima do cenário, para conseguir trazer essa sensação. E é muito legal. Palmas aí pra Benjamin Button. Inclusive, é um filme que ganhou muitos Oscars, tá? Ganhou muita coisa mesmo. Eu não pesquisei tudo que ganhou, mas eu sei que ganhou muita coisa. E merece mesmo. É um filme muito legal. É um filme que vai mexer um pouquinho com você, porque, como eu falei, esses filmes reflexivos vão te fazer pensar um pouquinho, tirar um
um pouquinho da sua zona de conforto. Mas é um filme muito legal, é um filme que você vai gostar bastante. Eu geralmente não dou spoilers aqui, eu vou tentar não dar, mas eu preciso trazer uma situação aqui. Eu geralmente falo muito bem dos filmes que eu assisto, mas esse aqui eu vou ter que falar de uma coisinha que me incomodou, que é como a personagem Daisy, ela se comporta ao longo do filme. Porque você vai ver com mais detalhes, eu não vou dar muitos spoilers aqui, mas ela é uma personagem que parece que o tempo todo ela perdoa fácil demais, sabe? Ela parece muito mais uma engrenagem de roteiro do que de fato uma personagem viva. Ela sempre é conivente quando precisa ser conivente e nunca é quando não precisa, entendeu? Como eu falei, é um filme de 3 horas, eu precisei fazer 2 intervalos, então eu assisti 1 hora, fui lavar o rosto, fazer um xixi, assisti mais 1 hora, fui pegar uma água, eu precisei parar, porque é muito estranho, assim. E, inclusive, isso fala muito sobre o que é essa nova era do cinema, né? De cortes mais rápidos e tal, porque com a evolução do TikTok e dessas outras plataformas, a gente cansa de ver esse filme. Eu sinto que eu ainda consigo, eu não estou no nível de desligar a televisão, eu acho que não é isso, mas não é tão fluido assim, sabe? Você assiste e você fica tipo, beleza, é um filme que não tá preocupado em me entreter a cada 30 segundos, é um filme que eu preciso absorver o que ele tem para me dizer. Então, Porque o TikTok e essas timelines infinitas, você fica aqui compulsivo. esse filme tem um aspecto muito grande na sua simbologia. O que é isso, chama? Simbologia é quando você usa de símbolos, ou seja, de imagens, de objetos, geralmente objetos, para você poder contar uma história junto com o personagem. Então, em Forrest Gump, por exemplo, que a gente vai analisar daqui a pouquinho, tem a pena que fica andando ao longo do filme todo. Nesse filme tem uma coisa muito interessante, porque um colega do Benjamin Button, toda hora ele fica falando, eu fui atingido por um raio 7 vezes. Cada vez que ele fala isso, ele fala um jeito que ele foi atingido. Então, são simbolismos que vão meio que conectando o filme inteiro. Ele parece menos um amontoado de coisas e ele parece ser mais linear. É um desafio muito grande quando você vai fazer um filme sem os 3 atos. Você precisa gravar de um jeito que não pareça só um conjunto de cenas gravadas aleatoriamente. Tem uma linearidade. Eu não contei isso também, mas o filme é um filme extremamente social. Ele vai alternando com o tempo. Ele termina com uma coisa meio drama amoroso, uma coisa meio teoria de tudo, sabe? Aquele do Stephen Hawking. Então, ele termina meio nessa vibe, mas eu tenho a impressão de que ele é bem social, assim, porque como o menino, ele é diferente das outras pessoas, ele passa uma vibe de fato de como a sociedade se comporta, uma coisa que lembra um pouquinho Extraordinário. Lembra desse filme? Esse filme ficou meio esquecido, né? As pessoas não falam muito dele. É um filme que todo mundo assistiu e todo mundo esqueceu. Assista, se você conseguir. Foi o que eu falei, assim, é um filme que não é pra todo mundo. Mas se você conseguir, cara, eu saí mudado, eu saí diferente. Eu acho que mexeu comigo, trouxe uma mensagem bem interessante pra mim. Sugiro que você assista, tá bom? Curioso caso de Benjamin Button. Vamos falar um pouquinho então de Forrest Gump. Eu acho que muita gente já viu esse filme, é um filme bem famoso, é um filme bem conhecido. Ele é de 94, ele é 14 anos mais novo que Benjamin Button. Por que isso é importante? São filmes que, dadas as medidas, são meio parecidos. Forrest Gump também é um filme que tem mais ou menos ali 2 horas e meia, 3 horas, e também é um filme sem os 3 atos. Você acompanha a vida inteira do Forrest Gump, como você acompanha a vida ao contrário do Benjamin Button. Forrest Gump é um menino criado por uma mãe solo, tem problemas na coluna, que não consegue andar direito, tem uma vida muito miserável, digamos assim. Ele é um menino que hoje a gente teria o que provavelmente é um transtorno do espectro autista. A gente não tem essa confirmação direta dos diretores, mas o que a gente enxerga hoje provavelmente seria isso. Mas naquela época isso era enxergado apenas como inocência, uma pessoa ingênua, uma pessoa burra. O filme diz isso, né? O personagem ele é intelectualmente inferior aos outros. É uma pena. A gente hoje tem outra visão sobre isso, mas é como o filme retrata. Quando ele é criança, ele meio que, entre aspas, consegue andar sozinho, então ele meio que se liberta dessas questões, ele é curado pela medicina e ele gosta muito de correr. E ele tem um hiperfoco muito grande em corrida, em ping-pong, em algumas coisas assim. Por isso que eu falei muito do negócio do espectro autista, porque ele tem um hiperfoco gigantesco em algumas coisas, é até engraçadinho, no bom sentido, né? E esse é um filme que ele é extremamente social, e essa palavra é muito boa para explicar o que é Forrest Gump, porque Forrest Gump vai utilizar de um conceito que eu não sei o nome, mas é muito interessante. Pelo fato do Forrest sempre ser uma pessoa muito ingênua e que não entende nem sarcasmo e nem figuras de linguagem, o filme utiliza da inocência dele para poder explicitar uma série de problemas sociais. É um filme que atira em todo mundo. Ele fala mal da direita, da esquerda, dos cristãos, dos ateus, de todo mundo. Ele acaba com todo mundo. E ele utiliza muito o Forrest Gump para isso, porque o Forrest Gump não entende o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo claro para vocês, eu vou contar uma cena, mas é do início do filme, tá? Primeiros 15 minutos, você
vê essa cena. A mãe do Forrest Gump quer que o filho dela estude numa faculdade boa. Faculdade não. Escola, perdão, ele tem 8 anos nessa cena. A mãe do menino quer que ele estude numa escola boa. Só que ele tem, como eu falei, um QI dado abaixo da média. E aí a mãe tem que dormir com o diretor pra o filho dela conseguir a vaga. E só que o Forrest Gump não entende o que tá acontecendo, porque ele é muito ingênuo. Então a gente que é espectador entende, mas ele tipo, nossa, por que a minha mãe tá gritando? Não é isso, não é exatamente isso. Mas o filme inteiro ele é assim, ele é cheio de simbologias que o Forrest não entende, mas que a gente entende. E isso é muito bom, porque é um tipo de filme que estimula o nosso raciocínio crítico. Porque o Forrest não vai dizer o que tá acontecendo o tempo todo, a gente que vai dizer. Diferentemente de Benjamin Button, que é longo e talvez até um pouquinho exaustivo, esse filme, por mais que também não tenha os 3 atos e seja um conjunto de cenas juntas, é um filme que te prende nesse sentido, porque você fica sempre pensando no que o Forrest quer dizer. E é um filme, cara, que você se apaixona muito pelo protagonista. O Tom Hanks faz Forrest Gump, assim, com maestria, você entende quem é o personagem, você se apaixona por ele, de fato, assim. Você torce por ele, você quer que tudo dê certo na vida dele. A forma como ele enxerga a vida é um negócio muito bonito. E vai, talvez, mudar a forma como você enxerga a sua vida. Talvez nesse momento da sua vida você esteja, sei lá, tendo muito trabalho, muito estudo, muita coisa, e você precisa ver filmes assim, porque eles vão te mostrar um pouquinho sobre o que é a vida, beleza? Basicamente isso. Uma coisa também que eu quero falar um pouquinho que reúne os 2 filmes é que ambos retratam muito bem o que é a morte. Eu nunca parei pra pensar sobre a morte de pessoas como eu pensei nesses 2 filmes. Então, ainda mais o primeiro, Benjamin Button, né? Porque ele tá o tempo todo, entre aspas, lutando contra a morte. Então, isso é bem interessante. Então, é basicamente isso. São filmes que falaram muito comigo, como eu falei. São filmes bons de você assistir. Não são nojentos, são nada do tipo. São filmes complexos, mas um complexo bom, sabe? É um filme que talvez você saia mais inteligente depois de você assistir, mais reflexivo, pensando melhor sobre a sua vida, tá bom? Eu sou o Chama, muito obrigado por ter assistido. Fica de olho aí nos próximos vídeos, estou muito feliz de conseguir postar um vídeo a cada semana. Estamos aí seguindo para acho que 10 vídeos, 9 vídeos, não sei quantos vídeos são, mas vamos continuar seguindo, tá bom? Muito obrigado, manda pra minha ex, sabe como é, deixa seu like, compartilha, e é isso, beleza? Valeu!